mulher, porque eu pedi
Então, nós vamos começar, e aí aquela regra, né? Quando não estiver falando, não esqueça de deixar o microfone no mudo para não olhar o colega. Acho que estamos prontos, Eric. A hora que puder começar, pô, estamos prontos. Então vamos, Iago. Aí você me avisa certinho para eu contar aqui os segundos. Muito bem, meus parentes, muito bem, aliados da PIB, das entidades indigenistas. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, diretamente pelas redes sociais da PIB e também das entidades parceiras, dando continuidade à nossa série de debates com o título Terras Indígenas na Pauta do Supremo. Desde semana passada, a PIB tem feito esse debate, visando justamente trazer reflexões sobre o julgamento do dia 28, que está lá na pauta do Supremo Tribunal Federal, em que será analisado, né, o famoso caso Choclen, que teve repercussão geral reconhecida e que servirá de balizas, né, também afetará de alguma forma todas as terras indígenas do Brasil. Então, por conta deste julgamento histórico e muito importante para os povos indígenas, a PIB está recebendo, nessa série de debate, vários pesquisadores, operadores do direito também, para trazer informações para o movimento indígena, mas também para todos aqueles interessados por esta temática. Hoje nós estamos recebendo o professor João Pacheco de Oliveira, antropólogo, professor do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também a doutora Débora Duprá, né, ex-subprocuradora-geral da República, aposentada, histórica, aliada e defensora também dos direitos dos povos indígenas. E nós vamos estar falando do tema o marco temporal como estratégia do autoritarismo no Brasil. Nós já tivemos aqui a oportunidade de refletir com os advogados indígenas o que é essa tese do marco temporal, o que é essa tese, a teoria do indigenato. Nós tivemos depois também professores, né, como o professor Antônio Carlos Souza Lima, falando um pouco da perspectiva histórica, né, da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. E hoje nós estaremos mais uma vez refletindo como essa tese jurídica que vem sendo articulada no âmbito do judiciário brasileiro, mas não só do judiciário brasileiro, também no executivo, no legislativo, impacta negativamente as terras indígenas. Então, você é o nosso convidado, nossa convidada a estar conosco hoje. Participe aí pelas redes da PIB, mande sua pergunta, mande seu comentário, fale de onde você está nos ouvindo, qual a sua terra indígena, qual a sua cidade, que nós vamos estar aqui também dando essa oportunidade para os nossos parentes, nossas lideranças poderem expressar também as suas manifestações. E desde já, eu gostaria de passar a palavra, primeiro, para o professor João Pacheco de Oliveira, antropólogo do Museu Nacional, e agradecer desde já, professor João, por ter aceito esse convite da PIB para estar mais uma vez neste momento histórico junto com os povos indígenas, participando e dando as suas contribuições enquanto antropólogo, enquanto um cientista. Então, seja muito bem-vindo e desde já eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Bem, boa tarde, boa noite, né? Na verdade, para todos que estão me assistindo, em especial para Luiz Eloy e a doutora Débora. Doutora Débora, fico muito feliz em encontrar depois de muito tempo, né? Mas encontramos às vezes muito rapidamente dentro de reuniões, etc. Mas é um prazer contar com a sua presença e os seus comentários sempre muito iluminadores em relação às problemáticas da antropologia e dos povos indígenas. Eu, de certa forma, peguei alguns comentários, pensei em alguns comentários, que são
mas dentro de uma linha geral, pensando num público brasileiro, né? Um público amplo, não somente indígena, mas também nas questões que tocam muito a população em geral, né? Que não tem um conhecimento muito específico da questão indígena e, às vezes, através das redes sociais, é bombardeada com informações muito equivocada e intencionalmente equivocada e deseja informar-se melhor. Então, eu até sugeri, né, o link para várias pessoas também dentro né, que são comunicadores, são estudantes, são profissionais que assistissem o debate. Então, a minha intervenção vai ser um pouco nessa direção. Né? Eu acho que um ponto importante para nós refletirmos sobre o que está em decisão é recuperarmos momentos importantes dentro da história da legislação e dos procedimentos administrativos em relação a povos indígenas. Né? No passado, quer dizer, antes da Constituição de 1988, as atividades feitas dentro da FUNAI geralmente eram muito referidas a uma ideia cronológica, uma imemorialidade. Né? Buscava-se sempre as terras indígenas em lugares que nunca foram habitados por outras pessoas e que foram sempre habitados por eles. Quer dizer, lugares exclusivos que eles teriam posse e que continuariam a ter posse, que seriam lugares, de certa forma, onde eles, segundo seus mitos, nasceram e sempre estiveram. Né? Eu acho que isso levou a muitos problemas dentro da administração da FUNAI, muitas atuações delicadas, dificuldades para reconhecer direitos indígenas, situações contraditórias, e eu acho que a categoria depois elaborada durante a Constituição, né, terras tradicionalmente ocupadas, ela tem um potencial muito grande no sentido de resolver os problemas que foram colocados, foram deixados por aquelas expectativas de trabalhar com tempo cronológico, ou, de certa forma, até também um tempo mítico, porque essa possibilidade de pensar desde a fundação do Brasil, ela também, às vezes, é mais mítica que cronológica ou histórica. Né? Na verdade, tanta coisa se passou dentro desses limites territoriais brasileiros, coloniais portugueses e tudo mais, que, na verdade, essa é uma posição bastante limitada. Né? Então, me parece que a questão da memorialidade ela precisa ser, digamos, analisada, refletida e sair de dentro dela, que ainda inspira muitas teses, muitas reflexões, às vezes muitos argumentos, pró ou contra também a questão das terras indígenas. Né? Acho que o território nacional, durante 500 anos, ele foi percorrido, em grande parte, na sua grande maioria, por conjuntos variados de frentes econômicas, de exploradores variados, expedições científicas, em certos momentos, caçadores de escravos também, no período colonial. Enfim, é muito difícil você pensar no território nacional como alguma coisa que os indígenas estivessem ali e pudessem continuar naquele mesmo lugar durante esses 5 séculos. Né? A colonização foi um vendaval que revirou todo esse território, levou a deslocamentos massivos, compulsórios de populações, né? Às vezes diretamente através de guerras, de ações específicas de deslocamento compulsório de populações, mas muitas vezes em função até da própria presença das frentes de expansão, que os indígenas, em função disso, se deslocavam, tentando evitar
ali doenças, violências, contato com pessoas que eles não desejavam. Então, eu acho que essa ideia, né, de imemorialidade, ela deve ser um pouco tirada dentro do nosso universo de instrumentos para se poder definir melhor e compreender o que seja o direito indígena em relação à terra que habita, né? Acho que hoje, né, nós estamos dentro de um contexto absolutamente distinto, né? A legislação colonial portuguesa, ela inspirou talvez algumas coisas, mas na realidade nós precisamos pensar muito a partir de experiências que são brasileiras e que acabaram confluindo para a Constituição de 88. Acho que uma marca muito importante para repensar ou até para fundar a questão da discussão sobre terras indígenas do Brasil é o processo que envolveu a definição do Parque do Xingu, na década de 50. Eu acho que ali nasce uma ideia bastante nova, né? Uma ideia muito importante de resguardar as áreas habitadas pelos indígenas, tentando preservar as condições de que eles mantivessem uma plena atividade econômica, uma atividade cultural, né, que eles mantivessem seus rituais, pudessem, enfim, manter o esplendor da sua cultura dentro desse território. Isso foi a inspiração do Parque do Xingu, né? E eu acho que, de certa maneira, a história do indigenismo no Brasil acabou tornando a experiência do Xingu um pouco um marco e um modelo que acabou sendo seguido em outras ocasiões, né? Ainda que muitas vezes se fale que a categoria administrativa usada pela FUNAI é a ideia de terra indígena, mas, na verdade, não são terras, no sentido em que atualmente se pensa. Elas são territórios, elas são pensadas como locais onde vivem coletividades, e essas coletividades modificaram o meio ambiente, interferiram sobre ele, conheceram esse ambiente, se identificam profundamente com esse meio ambiente e elas são base da sua identidade, da sua organização política, cosmológica, enfim, eles são condição sine qua non para a vida dessas coletividades, né? E essa ideia não é mais uma ideia apenas que possa ser resolvida através de uma investigação histórica complexa, em que nós pudéssemos remontar a 1500 ou a qualquer momento definido da história e dizer ali estavam os índios, por isso eles devem continuar, né? Eu acho que a Constituição de 88 inovou de um modo muito radical. Ela não diz que realmente aquelas populações deveriam estar ali antes que chegassem qualquer outra, né? Mas elas deveriam se apossar daquela parte do território nacional, segundo as suas práticas culturais, as suas práticas sociais, e deviam construir ali o que é realmente o seu território, né? o seu lugar de origem, de certa maneira, recuperando um pouco as categorias, né? Um homeland, né? Uma terra de origem, uma pátria, né? Um lugar que é profundamente referencial para essas populações. E eu acho que esse exercício é o que normatiza e tem orientado todo o processo de definição de terras indígenas no Brasil. Não se trata, em nenhum momento, de provar que os indígenas chegaram lá em algum momento específico da história, mas se trata de mostrar que eles se apossaram daquele território como parte da realização do seu coletivo, né? Aquele coletivo se construiu na relação com os recursos físicos, ambientais, e a sua identidade repousa nessa relação com esse grupo.
Não é possível nós caminharmos para uma ideia de transformar o que é o tempo de construção da tradição feita por uma coletividade dentro de um tempo cronológico. O tempo de construção da comunidade é um tempo de construção cultural, é onde se produz uma vida, onde se produz uma comunidade e onde se apossa de uma terra, né, no sentido de criar uma identidade profunda com ela, né, uma relação muito forte. Isso não tem nada a ver com ideias de assentar referenciais temporais específicos, né, dizendo que deveríamos medir a tradição através de um processo estranho ao próprio processo de constituição da vida daquela comunidade e do território onde elas estão. Né? Isso seria você tentar medir um processo por critérios exteriores. Né? E acho que a minha reação em relação a isso é que a única maneira que é possível trabalhar com a tradição, e é possível, né, documentar a existência da tradição, documentar como uma terra se torna uma terra tradicional de um povo indígena, é através de um exercício criterioso da etnografia. Né? Eu acho que existem técnicas, métodos, conceitos que são usados por um especialista no sentido de registrar esse ciclo de vida, que é o ciclo pelo qual uma comunidade, mesmo que ela tenha chegado naquela parte do território nacional, não há muitos e muitos, centenas de anos, não, mas pode ter chegado muito antes, né, disso, mas ela transformou aquela área em parte da sua constituição enquanto coletivo. Então, eu acho que esse exercício é muito importante nós referirmos, estamos trabalhando com dimensões diferentes em relação ao tempo. O tempo da tradição não pode ser medido através do tempo do relógio. O tempo do relógio serve para outras coisas. Eu acho que seria tão absurdo quanto nós pegarmos um microbiólogo trabalhando no laboratório com ciclo de vida de moléculas e coisas assim, e dizermos que nós temos que medir esse tempo através do relógio de quem opera com o laboratório. Não é assim. Né? Os processos são diferentes, as comunidades têm ritmos diferentes, como qualquer fenômeno natural, fenômeno vivo, não pode ser transformado em coisa homogênea que possa ser regrado por fatores exteriores. Ele precisa ser observado na sua natureza e, a partir daí, entendido como algo que tem as suas próprias regras, a sua própria lei. Né? E eu acho que queria enfatizar também uma outra dimensão muito importante implícita em tudo isso, né? Que foi objeto até de um trabalho mais recente da Comissão de Assuntos Indígenas, da ABA, né? Preparando também um parecer exatamente para a própria questão em pauta no Supremo. É um aspecto muito importante nós pensarmos. A construção dessa terra, a gestão dessa terra e a definição dela não é alguma coisa como uma dimensão verticalizada de inserção dentro de um Estado nacional. Né? Todas as propriedades, todas particulares ou públicas, todas as questões de posse também são definidas um pouco nessa direção, elas pertencem a segmentos do território nacional. Estão sediadas em municípios, em estados e no país. Né? E elas são definidas a partir de uma relação vertical com o sistema fundiário e com o sistema administrativo nacional. Né? Eu acho que as terras indígenas elas são constituídas através de relações paralelas. Não há uma definição, não há um constituidor da terra indígena. Né? São pessoas que, em conjunto, né, olhando para o lado e trabalhando aquela área, constroem coletivamente isso. É algo bastante diferente, é um processo coparticipado, é um processo vivido intensamente e ele não pode, em nenhuma medida, ser referido
a outros processos onde se fala de direitos individuais, o direito de empresa, o direito de um organismo público, né? No caso, os direitos pertencem a todos que executam e constroem aquela comunidade. Eu acho que, de certa forma, pensar os indígenas fora dessa dimensão de uma terra tradicional seria um pouco como imagem, assim eu diria, né? Como imagem de você tentar dissociar uma planta do canteiro onde ela está, ou uma rosa do jardim onde ela está, né? Quer dizer, qualquer tentativa de desenraizá-la, de tirá-la daquela relação, é uma iniciativa que pode ser somente destruidora, só implicará em perda profunda. E não só perda territorial, perda do inventário cultural, do bem-estar das populações, do seu próprio destino. Então, nesse sentido, uma atribuição arbitrária de direitos medida através do tempo pode implicar numa política extremamente perversa, justamente tirando aos indígenas direitos especiais que são conferidos a eles em função de serem a população originária do nosso país, sobre o qual foi constituído o nosso país, né? Então, eu acho que precisamos refletir seriamente sobre isso e pensar a categoria de terra indígena dentro dessa dimensão holística, global, totalizante que ela tem. Ela não é um fato exclusivamente econômico, não é uma terra que possa ser substituída por uma outra com igual recurso de solo, de coisa, não é também uma questão de meios ambientais, de instrumentos ambientais, é uma coisa muito mais complexa que passa por toda uma relação ritual, de memória e tudo mais com essas populações. Passa, evidentemente, pela relação com os espíritos, com o cosmos, com toda a língua, com toda a singularidade dessa população. E eu acho que qualquer tentativa de dissolver isso dentro de uma ideia de negar esse direito acaba indo frontalmente contra os direitos constitucionais dos indígenas assegurados pela Constituição de 88. Né? E eu acho que, sinteticamente, eu diria que é isso para iniciar o nosso debate. Muito obrigado, professor João Pacheco de Oliveira. Iniciou aqui a nossa live trazendo, de fato, essa perspectiva, né? E às vezes não, no direito é de muita difícil compreensão, né? Essa distinção necessária, né? Em que o tempo, né, para os povos indígenas, de fato, não deve ser medido essa mesma dimensão do tempo, né, para os não indígenas. E isso vai variar de povo para povo, isso é fundamental. E também nos lembrou essa distinção que muitos operadores do direito ainda também não levam em consideração, que é essa guinada constitucional, né? A questão do reconhecimento da categoria que é jurídica e antropológica de terra tradicionalmente ocupada, né? Quer dizer, como que isso era antes visto, né, pela imemorialidade e que hoje é visto pela tradicionalidade, que nada tem a ver com elementos temporais. Isso é fundamental. E é importante até afastar, né, um efeito que as pessoas costumam utilizar para acionar, talvez, a opinião pública, é o efeito de Copacabana, né, como muitas pessoas pensam, se reconhecer o direito originário dos povos indígenas, nós iremos reivindicar Copacabana, né, o que também não é verdade, não está escrito no texto constitucional. Então, obrigado, professor João, por estar nos brindando com essa fala inicial. Antes de passar, né, para a doutora Débora do Prato, eu gostaria de agradecer aqui, né, os comentários nas redes da PIB, mandar um abraço para o Angel Souza, do Povo Arara, que está nos acompanhando lá em Aripuanã, Mato Grosso, né? Cicinã Chavante,
professora Edvise Giori, a Samara Patachó, advogada, né, lá do povo Patachó também, Keren Choclen, né, olha aí, o povo Choclen ligado nas lives da PIB, o Tiago Bezerra, a nossa amiga Chiquinha Aparecida também, foi aluna do Museu Nacional, professora Bruna Franceschi também está aí presente, Fabiano Potiguara, né, lá da Universidade Federal da Paraíba, e também a nossa saudosa presidenta da ABA, né, a Bibia Gregori, que está aí também deixando sua mensagem de apoio para essa live tão importante. Então, nós só estamos iniciando e vocês podem enviar suas perguntas, comentários também, que nós vamos ter o prazer aqui de fazer o registro. E desde já, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Débora Duprat, que aceitou prontamente, né, o convite da PIB para estar contribuindo conosco nessa série de debates, e que é uma histórica aliada também do movimento indígena, defensora dos direitos dos povos indígenas. Então, doutora Débora, muito obrigado, e desde já a palavra está com você. Obrigada, Eloy, pelo convite. É um prazer participar dessa live e, principalmente, contando com a participação do professor João Pacheco. Eu aprendi muito com antropologia, sou muito grata a essa área de conhecimento que transformou todo o meu pensamento jurídico, né? Eu tenho que fazer essa observação. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que eu sei que vem sendo feita, porque eu acho que as palavras elas ganham uma força e o marco temporal, ele, enfim, é um problema, mas está se dando a decisão do Supremo na Raposa Serra do Sol, que organiza, digamos, o tema do marco temporal, uma extensão que ela não tem. Eu quero chamar a atenção porque a gente precisa botar as coisas no seu devido lugar. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal interpretou mal o julgamento da Raposa Serra do Sol, o Poder Judiciário, de uma maneira geral, o Poder Judiciário brasileiro, e a administração pública, pior ainda, se apropriou desse julgado da forma mais equivocada possível. Eu vou começar de onde parou o professor João Pacheco. De fato, a Constituição brasileira ela vai fazer uma espécie de justiça de transição em relação às suas várias colonialidades, né? Em relação às questões mais candentes do projeto colonial, ela vai, em relação aos povos indígenas, reconhecer o direito originário, né, sobre as suas terras, mas direito originário não significa que direito, como disse o professor João Pacheco, a uma localização específica e uma localização que não muda num projeto colonial que avança sobre territórios, né? Então, obviamente que não pode ser esse sentido do imemorial, né, de alguma coisa que se perde na memória. Se reconhece, sim, que há direitos originários, mas de uma territorialidade que vai se construindo a partir dos modos próprios de cada grupo. Isso está expresso no parágrafo 1º do artigo 231. Bom, feita essa ressalva, a gente tem que lembrar que o julgamento Raposa Serra do Sol ele começa num contexto extremamente desfavorável para a questão indígena. Tinha havido em Roraima já a homologação da área indígena Yanomami, e o estado de Roraima reclamava que 47% do seu território ia ser tomado por áreas indígenas com a demarcação da área Raposa Serra do Sol. Então, o julgamento ele é atravessado, se a gente olhar cada voto, com a preocupação com a extensão das terras indígenas, com a preocupação com o uso da palavra território. Vários deles vão dizer, não existe isso de território, porque território é só o território brasileiro, aquela preocupação atávica dos Estados nacionais. A preocupação com o federalismo, né, da União não estar tomando o espaço que cabe a cada Estado, porque a terra indígena ela é da União, é propriedade da União, e a coisa é tão forte que vários ministros destacam um capítulo específico para dizer que a Declaração da ONU sobre Povos Indígenas não tem caráter vinculante. Era uma coisa, a má vontade com a questão ela era muito grande.
E ela não se inicia aí, né? A gente tem que lembrar que quando houve quando eles acabaram com a súmula 650, que falava dos antigos aldeamentos indígenas, o ministro Nelson Jobim já trouxe a questão do fato indígena em contraposição ao indigenato. E ele não estava errado, não estava errado. Ele falava o seguinte: o indigenato é alguma coisa que surge a partir de um alvará régio de 1700, e ele tem essa noção de imobilidade no espaço. O fato indígena, não, vai ser uma coisa diferente, que vai acumular 4 situações, que eu vou fazer referência a elas depois, quando eu analisar o julgamento. Então, ele começou essa ideia de que o indigenato era uma ideia que cabia na imemorialidade, mas ele não cabia na tradicionalidade. Ele reconhecia que havia dinâmicas sociais de reterritorialização. Então, ele próprio reconhece isso, né? E é muito interessante que, mesmo no julgamento da Raposa Serra do Sol, a questão do marco temporal ela foi falada por todos os ministros, que tinha que ser 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, sem nenhuma discussão a respeito desse tema. Isso parecia que já era um sentimento comum de que tinha que se botar um prazo. Tanto que, nos embargos de declaração que eu fiz, o Ministério Público Federal fez, e todos os amici curiae fizeram, o nosso ponto eram as condicionantes, e o marco temporal não está nas condicionantes, né? O marco temporal está nos votos de vários deles, né? Está do ministro Araís Brito, está no Menezes Direito, está na Carmen Lúcia, está no Gilmar, tem vários deles, no Celso de Mello, tem todos, praticamente todos. E aí, enfim, eu só fui me dar conta do problema analisando o caso, tomando consciência de um julgamento do ministro Teori Zavascki, do caso da terra indígena Limão Verde, né? E aí ele aplicando a teoria, analisando um laudo antropológico e depois falando do esbulho possessório. E depois uma outra decisão me deixou muito preocupada, que essa eu vou tratar depois, que é a revisão de limites da terra indígena Taquara. A revisão de limites é uma proibição que surge nas condicionantes, e aí já é outra coisa. Vamos falar agora, então, do marco temporal. Como é que o Supremo vai analisar primeiro, o que são terras tradicionalmente ocupadas? Essa vai ser a preocupação de todos os ministros, em dar a definição do que sejam terras tradicionalmente ocupadas. E todos eles vão dizer que são terras tradicionalmente ocupadas, aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, 2. Terceira, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, 3. E quarto, as necessárias à reprodução física e cultural, de acordo com os modos, os usos, costumes e tradições. Então, são 4 situações que têm que se sobrepor, né? Tem que ser área de ocupação permanente, local de atividade produtiva, local dos recursos ecológicos e o local da preservação das condições físicas e culturais para gerações futuras. A terra indígena é esse acúmulo, e o Supremo vai dizer que é esse acúmulo. E vai dizer que a ocupação ela tem que estar em 5 de outubro de 1988 em qualquer desses espaços. Entendeu? Então, ele vai dizer que a ocupação, a ideia contrária à ocupação é o abandono. É aquele grupo que quis sair e não está mais ali. Ali já não tem mais terra indígena tradicionalmente ocupada. Mas, de alguma maneira, o grupo estando em uma parcela que compõe essa grande concepção de terra, há o direito. Tanto que, na Raposa Serra do Sol, há uma parte que volta para a comunidade, que estava longe dela desde 1918, que era a Fazenda Guanabara. A Fazenda Guanabara tinha sido titularizada pelo INCRA em 1918, em favor de particulares, né? Então, ela volta, o Supremo reconhece que faz parte do território tradicional, como vai reconhecer a área dos arrozeiros, né? Então, obviamente, os indígenas não podiam ocupar essas áreas porque havia uma interdição, mas o Supremo entendeu que tudo era terra tradicional. A segunda categoria que o Supremo traz é a continuidade
entre esses espaços. Esse território ele tem que ser contínuo e não pode ser dividido em ilhas, o que significa que você tem que ter, junto à área de habitação, a área de produção, a área dos recursos ambientais e a área para a reprodução física e cultural do grupo. E reconhece ainda que essa demarcação ela é um processo endógeno, que ela surge dos próprios grupos indígenas a partir dos seus usos, costumes e tradições. Então, ele vai dizer tudo aquilo que estava no 231. Ele só vai colocar que essa territorialidade ela tem que estar em outubro de 1988. Eu não quero discutir aqui a questão do tempo, né, se é certo ou não colocar esse prazo. Eu defendi nesse artigo da Terra Indígena Limão Verde que só na questão de abandono é que uma terra indígena, a partir de 1934, não pode ser considerada terra indígena. Mas eu quero chamar a atenção que estão fazendo uma apropriação do julgamento da Raposa Serra do Sol que não foi dito no julgamento, né? Não foi dito. Mesmo em relação à revisão, os ministros, o Menezes Direito fala isso muito, depois a Carmen Lúcia vai falar isso, que a revisão ela não pode acontecer se todo fato indígena tiver sido contemplado, ou seja, se o laudo antropológico ele tiver reunido todas as condições, o local de ocupação permanente, o local da atividade produtiva, o local dos recursos ecológicos e o local da reprodução física e cultural. O que aconteceu no caso de Limão Verde? O laudo ele foi feito antes do julgamento da Raposa. E aí vocês lembram que o laudo tem uma quesitação. Aí pergunta, na área da fazenda tal, havia ocupação, havia residência indígena? O perito diz, não. Aí no segundo laudo ele diz assim, a ocupação dessa área pelos indígenas, aí o perito diz o seguinte, sim, eles continuam entrando nessa área para fazer a caça e a coleta, como sempre fizeram. Aliás, o local de residência desse grupo nunca foi dentro da fazenda. O local de residência sempre foi... a fazenda parece que ficava no alto de uma montanha, o local de residência era mais embaixo, e a montanha era usada como um local de caça e coleta. Então, tradicionalmente, eles sempre continuaram atravessando a cerca, fazendo a coleta. O ministro Teori Zavascki, na hora que lê aquilo, diz, não tem habitação, não tem ocupação tradicional. Não leu o acórdão da Raposa Serra do Sol. Não leu, né? E isso vai sendo depois reproduzido. Eu acho que o próprio professor João Pacheco vai concordar que é muito difícil ter uma área que a gente... De repente, o grupo apareceu ali e, de repente, resolveu formar uma área, ainda que a gente não tenha como determinar cronologicamente o tempo. A área não é uma invenção, né? Como o professor diz, é um acúmulo de coisas, e isso o Supremo vai reconhecer, né? Então, eu quero chamar a atenção para esse dado de que o Supremo, primeiro, além disso, ele diz que não há equivalência entre posse indígena e posse civil. Também reconheceu que o esbulho possessório é diferente, a concepção que o grupo tem de esbulho possessório. Isso eu exploro muito nesse artigo, né? Porque o ministro Teori Zavascki diz que os indígenas não ajuizaram uma ação para impedir o esbulho do fazendeiro. Ora, por favor, convenhamos que no regime de tutela, até a Constituição de 1988, não era possível, de fato, contestar uma área que foi transferida para domínio privado na década de 50. Encaminharam várias cartas à FUNAI, nada disso foi considerado como resistência. E aí é preciso mostrar como são as resistências possíveis dentro de um regime tutelar, em que a FUNAI, antes do SPI, a FUNAI entregaram terras, deram terras para proprietários, né? Então, bem situado esse julgamento da Raposa Serra do Sol, ele não causa o dano que vem causando pela má interpretação. Eu hoje tive cuidado de reler todos os votos antes de vir para essa live. E todos eles reconhecem essa concepção que a Constituição de 88 traz, importante, das terras tradicionalmente ocupadas. À exceção do ministro Marco Aurélio, que é o vencido, porque,
enfim, reconhece alguns vícios no processo demarcatório, mas todos os outros estão de acordo em que o conceito contemporâneo de terra tradicional leva em conta os deslocamentos e as reterritorializações. Não sei se falei demais. Muito obrigado, doutora Débora. Eu ouvindo tanto você quanto o professor João Pacheco de Oliveira, me veio à memória, né, talvez um dos primeiros artigos que eu li ainda na graduação, em 2006, de um evento que foi feito no Ministério Público Federal, na Sexta Câmara, né, e no início dos anos 2000. Então, nunca me esqueci desse artigo, que, na verdade, é uma espécie de ata, né, da memória das mesas que foram acontecendo, e nas mesas estavam você e também o professor João Pacheco, e aquilo ficou na minha memória, e acabei de lembrar justamente disso, né, como que essas questões, desde a Constituição de 88, antes, mas desde a Constituição de 88, elas vieram sendo retomadas, né? E que o marco temporal, quer dizer, nós chegamos nessa situação que não é nova, mas que talvez também faz parte dessa engenharia, né? Que o patronato rural vinculado ao Estado, à estrutura do Estado, no tempo vem reinventando para impedir o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Então, agradeço essas considerações, e antes da gente passar para o segundo momento, né, desta live, eu quero registrar os alunos do PET indígena da Universidade Federal da Paraíba, que estão em peso assistindo a live. Pelo que eu pude entender, a nossa transmissão está sendo retransmitida também na sala de aula virtual deles. Registrar a presença dos advogados indígenas também, Ivo Macuxi, Rodrigo, da Comissão Guarani Ibirupá, Oê Caiapó, né? Mário Ney Terena, mandando um abraço, inclusive, para o professor João Pacheco de Oliveira, e a professora Jane Beltrão. Então, e na semana que vem nós estaremos juntos, né, acompanhando esse julgamento e fazendo também a defesa, né, dos direitos originários dos povos indígenas. As reflexões que chegaram aqui nos comentários são só comentários de agradecimento, vários comentários agradecendo tanto ao professor João Pacheco quanto a doutora Débora, dizendo da satisfação em revê-los. Não chegou nenhuma pergunta específica, apenas comentários muito positivos, e dos alunos, estudantes indígenas, agradecendo essa oportunidade. Então, passando para a segunda parte da nossa live, eu vou fazer uma pequena provocação tanto para o professor João Pacheco, também para a doutora Débora, e nós teremos depois cada um mais 10 minutos para poder concluir a sua reflexão inicial ou trazer mais elementos. Para o professor João Pacheco, assim, em meus estudos, né, e que orienta muito a minha atividade enquanto advogado, eu costumo resgatar sempre os textos, né, do PET, né, do Programa de Terras Indígenas que o senhor coordenou no final da década de 80, início da década de 90, e para nós, né, que vivemos esse período, mas para o senhor que presenciou ali a Constituinte de 87, 88, né, e depois, nesses 32 anos de Constituição, tem o olhar voltado para como se desenvolveu, né, a política indigenista, os ataques aos direitos dos povos indígenas, mas também o movimento indígena, quer dizer, os povos indígenas nunca pararam, né, sempre estiveram ali também se rearticulando, dando as suas respostas, reagindo. Então, eu gostaria de ouvir uma reflexão do senhor nesses 32 anos, pós-Constituição de 88, de um pesquisador olhando para a situação, né, dos povos indígenas no Brasil, e analisando, né, todos os governos, inclusive, né, PT, PMDB, PSDB, PMDB de novo, agora PSL, enfim, olhando para a gestão. O que o senhor tem a nos dizer, né, sobre, tanto do ponto de vista
de quem observa o movimento indígena, mas com quem observa também o Estado e sua administração nesses 32 anos, né? O que o senhor vê que avançou e como o senhor enxerga esse grande julgamento, né? Que vai, aí, sem dúvida, é um julgamento histórico para os povos indígenas. E eu já deixo também a pergunta para a doutora Débora, que falará logo na continuidade, esses aspectos, né, do estudo, Débora, que você fez sobre a terra indígena Limão Verde, que é uma terra do povo tereno, do meu povo, e que eu utilizo muito esse artigo, né, como uma reflexão fundamental para entender, inclusive, como o marco temporal ele vai afetando as outras terras indígenas. Não só, né, inclusive nem afetou tanto, né, o julgamento Raposa Serra do Sol, como você bem disse, quer dizer, o marco temporal nem estava nas condicionantes, né? Isso daí que é uma coisa também que nós temos muito claro. Você, como uma pessoa que acompanhou o julgamento da Raposa Serra do Sol, a partir dos bastidores do âmbito do judiciário, né? Da estrutura jurídica, da estrutura do judiciário, da Raposa Serra do Sol até os dias de hoje, né? 2009 até agora, 2020, qual a análise que você faz, né, do marco temporal? Porque o marco temporal, de fato, não nasceu na Raposa, né? Nós temos aí outros casos que você já citou. Nós vimos também que o marco temporal foi para o Legislativo, né? Ele municiou lá os debates no Legislativo. Ele foi para o Executivo, né? Ali pelo parecer 001 da AGU. E agora, de novo, ele retorna, né? No campo do Judiciário. Então, olhando para essas instâncias, nesse pós-julgamento Raposa Serra do Sol, qual a sua avaliação, né, de como o marco temporal e aí seus agentes que defendem o marco temporal se mobilizaram nesses últimos anos e qual também a sua perspectiva a partir desse julgamento do dia 28 de outubro. Então, começamos primeiro com o professor João Pacheco, por 10 minutos, e depois já passamos diretamente com a doutora Débora Duprá. Muito obrigado. Professor João, o seu microfone está desligado. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Eloy, pela pergunta e pela lembrança em relação a contextos passados, projetos, etc. Eu vou ser muito a voo de pássaro, porque são 32 anos para 10 minutos, não dá para ser muito específico, né? Eu só queria enfatizar, quer dizer, a Constituição de 88, ela não decorre somente de uma ansiedade de mudar um pouco os direitos dos cidadãos. Ela decorre de 21 anos de governos autoritários e da ausência de práticas cidadãs em relação à administração pública, em relação à população brasileira. Então, ela foi até nas palavras do inspirador, né, o deputado Ulisses Guimarães, era uma Constituição cidadã, ela era criar as condições de cidadania para o brasileiro. Claro que é uma coisa muito difícil de ser feita apenas pela Constituição, apesar de toda a força que ela tem. Em relação à questão indígena, mais especificamente, os grandes avanços feitos pela Constituição, por exemplo, em relação à questão da tutela, que ela não menciona, e, ao contrário, reconhece a iniciativa indígena, a personalidade jurídica dos índios, enfim, ela tem uma postura totalmente pós-tutela. Durante muitos anos, a Fundação Nacional do Índio continuou a aplicar a tutela como se fosse uma norma, não é? E tinha posturas absolutamente tutelares em relação aos povos indígenas. O Estatuto do Índio tem muitos aspectos de contradição com o disposto pela Constituição Federal. Então, a visão assimilacionista ainda, né? Ele tem uma visão bastante colonial em relação ao problema indígena. E ele não foi totalmente modificado. Houve propostas de uma nova lei em relação aos índios, um novo regimento para os índios, mas essas ficaram
pendentes dentro do judiciário, do legislativo, e não foram para diante. Então, não houve um grande avanço em relação a esses aspectos e isso ser consolidado. Houve grandes avanços em relação ao aspecto jurídico, né? Quer dizer, houve uma atuação muito importante, por exemplo, do Ministério Público Federal, da qual a doutora Adélia foi um dos atores principais aí dentro, em relação à fiscalização dos direitos indígenas. E isso, sem dúvida, foi um fator qualitativamente diferente do que existia antes. A FUNAI não tinha apenas pessoas que, fora do Estado, criticavam o regime tutelar, mas ela tinha uma visão dentro do próprio Estado, e com autoridade de quem fala a partir da lei, da Constituição, cobrando que isso era visceralmente contrário às orientações da Constituição. Acho que essa foi uma marca forte, durante todos esses momentos. Acho que os governos, sim, e acho que um aspecto que deve ser comentado logo, a tendência a partir dos anos 90, foi nesse contexto, inclusive, que houve intervenção do então ministro da Justiça, Nelson Jobim, houve uma discussão, uma tendência muito grande a que todas as questões de decisão e de criação de terras indígenas fossem acabar em decisões judiciais. Quer dizer, elas eram judicializadas, como se falou. Na verdade, Nelson Jobim preparou um decreto que entendia, a explicação dada por ele era que ela deveria minorar essas tendências. Alô? Estamos ouvindo, professor. Alô? Você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ficou completamente escura e eu achei que isso é uma mensagem que o Zoom caiu aqui. Mas, enfim, eu queria dizer que essa tendência, então, aqui, os processos de obtenção e reconhecimento de terras indígenas fossem sempre conduzidos e presos à instância judicial, foi uma marca também muito forte desse período. Quer dizer, colocando dificuldades de uma outra natureza em relação a isso. Acho que os movimentos indígenas eles se organizaram a partir da maior autonomia e reconhecimento dado pela Constituição, eles começaram a tomar iniciativas mais fortes em relação a isso. E há todo um conjunto de lutas desenvolvidas pelas muitas organizações indígenas e também no plano local, no sentido de tentar reverter essa paralisia dos processos de definição de terras indígenas. Notoriamente, Mato Grosso do Sul é um caso dos mais dramáticos, onde isso ocorre com uma população vulnerabilizada ao extremo, sobretudo os indígenas Guarani, Calvai e Nandebá. Então, realmente, esse processo caminhou para uma progressiva atuação indígena mais forte, mais contundente, e acho que hoje eu vejo ele se expressar de um modo muito forte dentro da presença da própria PIB e uma assessoria jurídica com uma movimentação importante perante a sociedade nacional, o Estado nacional, como tem sido feito os movimentos do Abril Indígena durante todo esse período. Eu acho que tem sido marcante a presença indígena, o protagonismo indígena e a organização dos indígenas em relação à sociedade nacional. Bem, acho que falar em termos de governo seria muito complicado e não tomaria muito tempo, mas eu acho que, em termos de grandes linhas, que foi mais ou menos o que eu adotei aqui como perspectiva, o que se pode ver a partir de determinado momento é um processo de desmonte, de todo o que foi conseguido
digamos. E é isso que se verifica de 2015 para cá, sobretudo. Né? Quer dizer, mais manifestamente nos 2 últimos anos, a interpretação dos textos constitucionais, do direito das populações, ela é negado e dito visceralmente o contrário do ponto de vista de autoridades importantes da República. Então, isso tem gerado situações terríveis no plano local, com fortalecimento das invasões, manifestações violentas contra indígenas, contra lideranças, contra estudantes, e eu tenho que cabe observar até dentro de um processo que chega ao mais impressionante, como até durante essa epidemia de Covid, a pouca atenção dada à vulnerabilidade sanitária dessa população, às vezes até recusando processos já instituídos de cesta básica, de fornecimento de água e fornecimento de apoio mínimo a essas populações mais vulnerabilizadas. Então, eu acho que esse foi, de certa maneira, o movimento. Né? Acho que estamos vivendo um período onde os direitos estão sendo, vamos dizer, questionados pelas próprias autoridades que deveriam estar praticando e colocando em realidade esse direito. A própria agência indigenista tem tido uma atitude absolutamente, no mínimo, se dizer, tímida, né, ou omissa em relação a casos inúmeros de invasão, a fragilizações das vidas dessas populações, e o que se tem visto é que realmente instâncias políticas têm tentado transformar os direitos consolidados pelos indígenas em uma coisa irreal. Né? Acho que esse julgamento do Supremo ele tem, para os indígenas, para a sociedade brasileira, tem um peso enorme, porque eu acho que, nesse momento, o mantenedor fundamental das leis e dos direitos dessas populações é o Supremo. Então, a nossa esperança de que realmente nessa instância seja reafirmado todo um processo que vem de quase 4 décadas de constituição de direitos, de criação de um país, de uma cidadania para os membros desse país, que está sendo negada, está sendo questionada. Então, eu acho que esse julgamento é muito importante também, como outros, né, para dar uma referencial em que país nós vivemos e o quanto de leis ainda nos governam e nos dirigem. Doutora Débora? Bom, eu acho que o contexto é o que o professor João Pacheco falou, né? Nós não temos um contexto social que não entre de alguma forma no espaço judiciário. Mas algumas coisas ficam muito evidentes. Eu acho que o Supremo tem muita clareza, eu acho que é impossível não ter clareza de que o projeto do governo Bolsonaro sobre os territórios indígenas é muito próximo ao projeto colonial, né? Ele quer tomar áreas, quer explorar recursos minerais, quer assimilar os povos, e eu acredito que o Supremo não colocaria em pauta uma ação tão importante, uma questão tão importante que tem paralisado na administração pública processos de reconhecimento desde a fase inicial até a final, para dar uma resposta negativa. Eu não posso acreditar nessa perversidade. Eu acredito que, se o Supremo colocou em pauta esse processo agora, é porque ele pretende fazer um freio de arrumação nessa questão, né? Como você concorda que, tendo uma Constituição, um presidente afirme que não vai demarcar 1 centímetro de terra, isso fique impune?
né, isso fique sem resposta do Estado. Então, eu acredito, sim, que o Supremo vai tornar claras as balizas da demarcação de terras indígenas. Eu só acho, Eloy, que, enfim, se eu tivesse que fazer aqui uma avaliação, esse julgamento ele vai contar com praticamente muitas pessoas que participaram do julgamento da Raposa Serra do Sol. Vários ministros e ministras ainda estão. Alguns são mais recentes, mas a maioria participou ali. Então, eu acho que precisa um pouco de cuidado enfim, muito nesse sentido de dizer como houve uma apropriação indevida e como uma data, né? A datação, ela é alguma coisa que antropologicamente não se sustenta dentro do próprio julgamento do Supremo, né? Que o Supremo, ao decidir que os territórios eles são reconhecidos a partir de usos, costumes e tradições, ele não pode pôr uma data. Qual foi a preocupação do Supremo? Em dizer que o tradicional ele não é algo novo. Ele tem que ter, sim, uma ligação com o passado, apesar de não significar imobilização. É só esse cuidado, eu acho, de saber que enfim, é o mesmo colegiado, ele vai procurar privilegiar a sua decisão. Se a gente for falar do indigenato de João Mendes Júnior, não vai colar, né? Não vai, porque isso já tem um histórico de amadurecimento contra, e dentro da noção que nós também defendemos, né? Que não são terras imemoriais, são terras tradicionais. Eu fico um pouco preocupada só com essa movimentação que eu vejo de muita gente falando no indigenato. Eu falei, gente, cuidado, porque isso foi... Enfim, o Supremo enfrentou isso, né? Agora, eu estou na torcida, porque na eventualidade de uma resposta negativa do Supremo, aí nós estaremos, de fato, enfim, numa situação pior em termos de constitucionalidade, de funcionamento das instituições do que eu supunha. Obrigado, doutora Débora, trazendo aqui para nós importantes reflexões, né, especialmente em relação a essa avaliação, né, que deve ser levada em consideração para as pessoas que, de fato, né, estarão lá representando, especialmente os advogados, a comunidade, dos Amiticuri, e essas reflexões são fundamentais para a gente, e vai ser um pouco também partindo, né, desse julgamento que teve lá em relação à Raposa Serra do Sol. De fato, é um desafio, né, para os povos indígenas, um contexto tão adverso, né, em que nós temos aí, né, pela primeira vez, no período pós-democratização, um presidente eleito e declaradamente contrário, né, ao que diz o texto constitucional, quando determina aí a demarcação de todas as terras indígenas. E a Constituição acabou de completar 32 anos. Nós temos ainda, o CIMI acabou de lançar o relatório de violência, pelo menos 829 terras ainda, procedimentos administrativos inconclusos, e essa realidade afeta, né, notadamente, povos indígenas no Nordeste, no Sul. O professor João Pacheco lembrou do Centro-Oeste, aí, caso dos Kaiowá-Guarani, mas também afeta, né, os povos indígenas que já têm as suas terras demarcadas. Lembro aqui o caso da terra indígena Caiabi, que está sendo contestado no Supremo, né, a CO 2224, a terra demarcada, homologada e consolidada, e que também está sendo contestada com base na tese do marco temporal. Então, ele é fundamental dos povos indígenas. E assim, nós chegamos aqui a mais um final dessa live, dessa série que a API tem promovido, Terras Indígenas na pauta do Supremo. Agradecer também aqui a presença do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do Instituto Federal do Rio de Janeiro,
né? Os alunos estavam aí acompanhando. E agradecer também o professor João Pacheco de Oliveira e também a doutora Débora Duprá, que estava conosco também acompanhando essas movimentações no Supremo. E agradecer também todas as lideranças indígenas que nos acompanharam hoje, professores, antropólogos, advogados, e nós vamos voltar com essa série de debate na próxima semana. Segunda-feira, nós estaremos com os advogados também de Amiticures, né, a doutora Carol Proner e também o doutor César Brito, e vamos fechar essa série de debates na terça-feira, juntamente com a coordenadora executiva Sônia Guajajara. No dia 28, nós estaremos acompanhando o julgamento ao vivo, que será transmitido também pelas redes da PIB. Então, com isso, eu agradeço, professor João e doutora Débora, por estar conosco neste momento importante da história dos povos indígenas. Eu tenho certeza que as reflexões que foram impulsadas aqui nesta live servirão, né, de reflexões e também de ponderações para o fortalecimento do direito dos povos indígenas, e que esse julgamento, com certeza, será fundamental que a Suprema Corte se posicione e que cumpra o seu papel, né, se posicionando em favor do que diz o texto constitucional. Então, muito obrigado, professor João, e também a doutora Débora, e nós nos encontramos, então, na próxima live aqui nas redes da PIB. Boa noite a todos. Boa noite.